Você já refletiu sobre por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que na realidade nunca estiveram nela? É impressionante como algumas tradições se tornaram tão enraizadas que as aceitamos sem questionar. Hoje, vou revelar 6 tradições que você provavelmente sempre acreditou serem bíblicas, mas que irão te surpreender. Prepare o seu coração, abra a sua mente e pegue a sua Bíblia. Vamos juntos descobrir o que está realmente escrito na Palavra de Deus e o que é apenas tradição popular. 1. A maçã do pecado original. Quando pensamos no Jardim do Éden, uma das primeiras imagens que surge em nossa mente é Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta, não é? Essa cena foi retratada em inúmeras pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. Mas você sabia que em nenhum momento a Bíblia menciona que o fruto proibido era uma maçã? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, encontramos apenas a menção ao fruto da árvore. O texto afirma: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Gênesis 3:6. A origem dessa interpretação vem da tradução latina da Bíblia, a Vulgata, onde a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Essa ambiguidade linguística, somada ao simbolismo da maçã na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Na realidade, o foco da narrativa bíblica não está no tipo de fruto, mas sim na desobediência de Adão e Eva ao comando divino. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus é claro: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Alguns estudiosos sugerem que o fruto poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região do Crescente Fértil, onde se acredita que ficava o Jardim do Éden. Contudo, o essencial é compreender que a essência da história não está no fruto em si, mas nas consequências da desobediência. O verdadeiro fruto proibido foi a escolha de não confiar em Deus e buscar sabedoria e poder de forma independente dele. Como nos ensina Romanos, capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. 2. Os 3 reis magos. Todo Natal vemos aquela cena tradicional. 3 reis magos, cada um com sua coroa dourada, montados em camelos, seguindo a estrela de Belém para levar presentes ao menino Jesus. Mas você ficará surpreso ao saber que a Bíblia nunca menciona que eram 3, nem que eram reis, e muito menos seus nomes, Melquior, Gaspar e Baltazar. Vejamos o que realmente diz Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O texto bíblico usa a palavra magos, que no grego é magoi. Eles eram provavelmente astrônomos e estudiosos, possivelmente da região da Pérsia ou Babilônia, onde havia uma forte tradição de estudo dos astros. A ideia de que eram reis veio bem depois, baseada em interpretações de profecias, como a de Isaías, capítulo 60. As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor da tua aurora. O número 3, por sua vez, provavelmente surgiu por causa dos 3 presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Mas poderiam ter sido 2 magos trazendo 3 presentes, ou 10 magos trazendo 3 tipos de presentes. A Bíblia simplesmente não especifica. Outro detalhe interessante: quando os magos chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus capítulo 2, versículo 11, afirma: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ou seja, ele estava em uma casa, não em um estábulo. Estudiosos acreditam que os magos chegaram meses ou até mesmo anos após o nascimento de Jesus.
Os presentes que eles trouxeram possuíam um significado profundo. O ouro simbolizava a realeza. O incenso representava a divindade, sendo usado em adoração. E a mirra, utilizada no embalsamamento, antecipava o sacrifício de Jesus. Como está escrito no Salmo 72, versículos 10 e 11, os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Está gostando dessas revelações? Escreva nos comentários qual dessas descobertas mais te surpreendeu até agora. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que adora conhecer curiosidades bíblicas. O ponto mais importante dessa narrativa não é quantos magos eram ou se usavam coroas. O que realmente importa é que eles foram os primeiros gentios, ou seja, não judeus, a reconhecer e adorar Jesus como rei. Eles viajaram grandes distâncias, guiados por uma estrela e movidos pela fé, com o propósito de encontrar e adorar o Salvador. Essa história nos ensina sobre perseverança na busca por Jesus, mesmo quando o caminho é desafiador. Como está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 3. Maria Madalena como prostituta. Uma das crenças mais difundidas sobre personagens bíblicos é que Maria Madalena era uma prostituta antes de conhecer Jesus. Essa ideia aparece em filmes, livros e até mesmo em sermões. Porém, você sabia que isso nunca foi mencionado na Bíblia? O que realmente sabemos sobre Maria Madalena? Em Lucas, capítulo 8, versículo 2, está escrito: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ela era uma mulher de Magdala, uma cidade próspera localizada às margens do Mar da Galileia, e Jesus a libertou de uma intensa opressão espiritual. A confusão começou quando as pessoas misturaram 3 histórias distintas. Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com perfume, Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, e Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. São, na verdade, 3 mulheres diferentes que, ao longo dos séculos, foram erroneamente combinadas em uma única figura. Na realidade, Maria Madalena foi uma seguidora fervorosa de Jesus. Ela esteve presente nos momentos mais cruciais de seu ministério. Foi uma das poucas que permaneceu ao pé da cruz. João, capítulo 19, versículo 25, ajudou no sepultamento. Marcos, capítulo 15, versículo 47, e foi a primeira pessoa a testemunhar Jesus ressuscitado. João, capítulo 20, versículos 14 a 18. Pense nisso. Jesus confiou a Maria Madalena a mensagem mais importante da história, sua ressurreição. João, capítulo 20, versículos 17 e 18 registra: Vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então, foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: Vi o Senhor. O exemplo de Maria Madalena nos ensina sobre transformação e propósito. Após ser liberta, ela não apenas seguiu Jesus, mas tornou-se uma das principais testemunhas de seu ministério. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa história também demonstra como Jesus valorizava as mulheres em uma época em que elas eram marginalizadas. Ele não apenas as aceitava como seguidoras, mas também confiava a elas papéis significativos. Maria Madalena não precisa de lendas ou histórias inventadas. Sua verdadeira narrativa bíblica já é suficientemente poderosa. A transformação de Maria Madalena não foi de prostituta para seguidora, mas de uma pessoa espiritualmente oprimida para uma líder espiritual. Como está registrado em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. 4. O Natal em 25 de dezembro. Quando dezembro chega,
O mundo inteiro se organiza para comemorar o Natal no dia 25. Árvores decoradas, presépios montados, luzes coloridas por todos os lados. Mas aqui vai uma informação que pode surpreender você. A Bíblia nunca mencionou essa data como o dia do nascimento de Jesus. Na realidade, existem diversas evidências de que ele nasceu em outro período do ano. Vamos começar analisando o que a Bíblia de fato revela sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, encontramos uma pista interessante. Havia pastores que estavam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Para compreender por que isso é relevante, é necessário entender um pouco sobre o clima e os costumes da região de Belém, na Judéia. Dezembro é caracterizado por chuvas e frio intenso. Naquele tempo, os pastores não costumavam deixar seus rebanhos nos campos durante as noites de inverno. Essa prática era mais comum entre março e outubro, pois no inverno, os animais eram abrigados durante a noite para proteção contra as baixas temperaturas. Outro detalhe revelador aparece em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 4, que menciona o recenseamento ordenado por César Augusto. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Os romanos eram administradores extremamente eficientes. Eles não exigiriam que a população viajasse durante o inverno, quando as estradas ficavam escorregadias e perigosas devido às chuvas. Além disso, mulheres grávidas, como Maria, teriam grande dificuldade para viajar nessas condições. Mas então, por que celebramos o Natal em 25 de dezembro? A explicação é fascinante e nos leva ao século IV d.C. Naquela época, o Império Romano comemorava uma importante festa pagã chamada Dies Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invencível, no mesmo dia 25 de dezembro. Essa celebração marcava o solstício de inverno, quando os dias começavam a ficar mais longos novamente. Os romanos acreditavam que o sol estava renascendo, vencendo a escuridão do inverno, e essa festa incluía símbolos, festividades e trocas de presentes. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a Igreja enfrentou o desafio de lidar com essas celebrações pagãs profundamente enraizadas na cultura popular. A estratégia foi cristianizar essas festas, dando-lhes novos significados. O Papa Júlio I, no ano 350 d.C., oficializou o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. O simbolismo era perfeito. Jesus, a verdadeira luz do mundo, nascendo no momento em que a luz natural começava a superar as trevas do inverno. Outra teoria interessante sobre a escolha da data está relacionada a uma antiga crença judaica de que os profetas morriam na mesma data em que foram concebidos. Como havia uma tradição que situava a morte de Jesus em 25 de março, alguns calcularam que sua concepção teria ocorrido nessa data. Contando 9 meses a partir disso, chegamos a 25 de dezembro. Os evangelhos nos fornecem pistas sobre a época do nascimento de Jesus. Em Lucas, capítulo 1, aprendemos que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus. O texto também menciona que Zacarias, pai de João, estava servindo no templo quando soube da gravidez de Isabel. Com base na escala dos sacerdotes no templo, alguns estudiosos sugerem que Jesus pode ter nascido no outono, possivelmente durante a festa dos tabernáculos. A própria palavra habitava em João, capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No original grego, significa literalmente tabernaculou, ou armou sua tenda. Se Jesus realmente nasceu durante essa festa, seria uma representação perfeita de Deus vindo habitar entre o seu povo. As condições do nascimento de Jesus também nos dão mais indícios. Lucas, capítulo 2, versículo 7, relata:
Não havia lugar para eles na hospedaria. Belém ficava cheia durante as grandes festas judaicas, quando peregrinos vinham de todos os lugares, algo que faz mais sentido durante uma festa importante do que em um período comum. Os primeiros cristãos, inclusive, não celebravam o nascimento de Jesus. Eles se concentravam em sua morte e ressurreição. A celebração do Natal, como conhecemos, foi evoluindo ao longo dos séculos, incorporando diferentes tradições culturais. É interessante observar que algumas igrejas cristãs celebram o Natal em outras datas, como a Igreja Ortodoxa, que comemora em 6 de janeiro, conhecido como Dia de Reis, ou algumas igrejas armênias, em 18 de janeiro. O mais fascinante é como Deus utilizou até mesmo uma data originalmente pagã para propagar a mensagem do Evangelho. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A data escolhida pela igreja primitiva serviu como uma ferramenta para ajudar as pessoas a compreenderem melhor quem é Jesus, a verdadeira luz do mundo. 5. A aparência física de Jesus. Já percebeu como Jesus é quase sempre representado da mesma forma na arte? Cabelos longos e castanhos, olhos claros, barba bem cuidada e pele clara. No entanto, aqui está algo que pode te surpreender. A Bíblia não faz nenhuma descrição física detalhada de Jesus. A única referência profética sobre sua aparência está em Isaías, capítulo 53, versículo 2. Não havia nele beleza nem majestade que nos atraísse o olhar, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isso é bem diferente das imagens que estamos acostumados a ver, não é? Jesus era um judeu do primeiro século, nascido no Oriente Médio. Levando em conta o contexto histórico e geográfico, ele provavelmente tinha características típicas dos homens daquela região. Pele mais escura, cabelos e olhos castanhos escuros e estatura mediana. A imagem comum de Jesus que conhecemos hoje foi amplamente influenciada pela arte renascentista europeia. Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo retratavam Jesus de forma semelhante às pessoas de sua própria cultura, europeus de pele clara. Uma descoberta arqueológica interessante vem de uma antiga sinagoga em Dura Europos, na Síria, datada do 3º século. As pinturas murais encontradas lá mostram como os judeus daquela época se vestiam e se pareciam. É provável que Jesus se assemelhasse muito mais a essas representações do que às imagens renascentistas. Paulo nos dá uma pista importante em Filipenses capítulo 2, versículo 7, dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele escolheu ser comum em sua aparência, identificando-se plenamente com aqueles que veio salvar. Na cultura de Jesus, os homens geralmente mantinham o cabelo curto. Paulo até menciona em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A própria natureza não vos ensina que é desonroso para o homem ter cabelo comprido? Isso sugere que Jesus provavelmente não tinha os cabelos longos, como costumamos ver nas pinturas. Como carpinteiro, em grego tekton, que também pode significar construtor ou artesão, Jesus provavelmente tinha um corpo forte devido ao trabalho físico. Ele conseguiu suportar uma terrível flagelação antes da crucificação, o que indica uma constituição física resistente. O mais impressionante é que a ausência de descrição física de Jesus nos ensina que sua mensagem e seu sacrifício são universais. Como diz Gálatas, capítulo 3, versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nos tempos modernos, cientistas forenses tentaram reconstruir a aparência de um homem judeu típico do primeiro século da Judéia. O resultado é bem diferente das imagens tradicionais. Um homem de estatura mediana, cerca de 1,70 m de altura, pele morena queimada pelo sol, cabelos escuros e curtos e uma barba comum para os padrões judaicos da época. 6. Anjos com asas e auréolas.
Quando pensamos em anjos, é comum imaginarmos seres belos, com asas brancas enormes e auréolas douradas brilhando sobre suas cabeças. Essa imagem está em todo lugar, pinturas, filmes e decorações natalinas. Mas você pode se surpreender ao descobrir que a Bíblia descreve os anjos de forma bem diferente. Na maioria das aparições bíblicas, os anjos se apresentam como homens comuns. Em Gênesis capítulo 18, quando 3 anjos visitam Abraão, eles parecem tão normais que ele inicialmente os trata como simples viajantes. Em Hebreus capítulo 13, versículo 2, somos alertados: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Os únicos seres angelicais descritos com asas na Bíblia são os querubins e serafins. Em Isaías, capítulo 6, versículo 2, os serafins são descritos com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Já os querubins aparecem no tabernáculo e no templo com 2 asas, mas são bem diferentes dos anjinhos que costumamos ver. Quanto às auréolas, não há nenhuma menção na Bíblia. Esse símbolo veio da arte greco-romana, onde círculos de luz eram usados para representar divindade ou poder sobrenatural. Curiosamente, quando os anjos aparecem na Bíblia, a reação das pessoas é frequentemente de temor. Em Lucas, capítulo 2, versículo 9, quando o anjo aparece aos pastores, o texto diz: "E tiveram grande temor." Por isso, quase sempre a primeira coisa que os anjos dizem é: "Não temais." A Bíblia menciona uma hierarquia angelical, arcanjos como Miguel, citado em Judas, capítulo 1, versículo 9, querubins que guardavam a entrada do Éden, em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, e serafins que aparecem em torno do trono de Deus, em Isaías, capítulo 6. Cada um tem funções específicas. O anjo Gabriel, que aparece tanto para Daniel no Antigo Testamento quanto para Maria no Novo Testamento, nunca é descrito com asas. Em Daniel, capítulo 9, versículo 21, ele é apresentado como o homem Gabriel. Quando aparece para Maria em Lucas, capítulo 1, também não há menção de asas ou auréola. A arte medieval influenciou muito nossa visão dos anjos, mas a Bíblia nos mostra uma realidade diferente. Seres celestiais que agem como mensageiros e executores da vontade de Deus. Os artistas começaram a retratar anjos com asas para simbolizar sua natureza celestial e sua habilidade de transitar entre os céus e a terra. As auréolas foram incorporadas para representar santidade e a luz divina. No livro de Apocalipse, encontramos descrições de anjos bastante diferentes das representações artísticas populares. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1, um anjo é descrito da seguinte forma: "Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo." O aspecto mais marcante sobre os anjos é que eles são seres espirituais poderosos, mensageiros de Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Em diversas passagens bíblicas, os anjos aparecem em momentos cruciais. O anjo que impediu Abraão de sacrificar Isaque, Gênesis capítulo 22. O anjo que lutou com Jacó, Gênesis capítulo 32. E o anjo que libertou Pedro da prisão, Atos capítulo 12. Em nenhum desses relatos há menção de asas ou auréolas. O foco está sempre na mensagem ou na missão que eles vieram realizar. Um detalhe intrigante é que os anjos são tão impressionantes que às vezes as pessoas tentavam adorá-los. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, João tenta se prostrar diante de um anjo, mas é repreendido. "Olha, não faças isso. Eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Adora a Deus."
Além disso, os anjos frequentemente aparecem em exércitos celestiais. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, quando Eliseu ora para que seu servo enxergue a realidade espiritual, este vê o monte repleto de cavalos e carros de fogo. Isso é bem diferente dos anjinhos tocando harpa que encontramos em pinturas, não é? Outro fato surpreendente é que os anjos não possuem onisciência. Eles não sabem tudo. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus declara: nem os anjos sabem o dia e a hora de sua volta. São criaturas poderosas, sim, mas com limitações. A Bíblia também ensina que existe uma quantidade incontável de anjos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 22, é mencionado milhares e milhares de anjos. Já em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, João vê milhões e milhares de milhares. É um exército celestial imensurável. O ponto mais importante disso tudo é compreender que os anjos, independentemente de como os imaginamos, são servos de Deus, enviados para nos ajudar em nossa jornada de salvação. Como está escrito no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Chegamos ao fim de nossas 6 revelações surpreendentes sobre coisas que muitos acreditam estar na Bíblia, mas que na verdade nunca estiveram lá. Se este conteúdo abriu seus olhos, assim como abriu os meus, não guarde para si. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 amigos que precisam conhecer essas verdades. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos reveladores. E lembre-se, o mais importante não é seguir tradições, mas conhecer a verdade da palavra de Deus. Como Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês.